Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos de volta para estudar esta doutrina tão maravilhosa que tanto nos esclarece, que tanto nos instrui. Para posicionar a todos, no nosso último encontro, em dezembro, nosso irmão Alan iniciou o livro terceiro de um livro dos Espíritos, As Leis Morais, com o tema A Lei Divina ou Natural, a Lei de Deus. E hoje nós vamos estudar a primeira das leis morais, tema 14, a Lei de Adoração, questões de 649 a 673 do Livro dos Espíritos. Lei esta que trata do primeiro item do Decálogo de Moisés. Amarás ao Senhor seu Deus de todo teu conhecimento, de todo o teu coração. Então, hoje vamos entender melhor o que é a lei de adoração, como ela se processa, o que significa adorar a Deus. O sentimento de adoração, ele se desenvolve apenas no espírito com letra maiúscula, que somos nós, apenas na espécie humana. Nas demais espécies, nos demais seres do universo, em que o espírito é o princípio espiritual, com letra E minúscula, não existe este sentimento. A moral, ela representa as leis divinas. Então, o que é a moral? É o cumprimento das leis divinas. Moral é ser bom. Moral é viver o bem. Moral é viver de acordo com as leis de Deus. E onde estão escritas estas leis morais? Aonde elas se encontram? Todas as leis morais, segundo os Espíritos, estão escritas na consciência do homem, na nossa consciência. Por quê? Porque independente do grau de aprendizado, independente do estudo, independente da religião que pratica, todo homem sabe a diferença entre o bem e o mal, sabe o que ele deve fazer, como ele deve agir corretamente. E como ele sabe de tudo isso? Porque todas essas leis estão na sua consciência, na consciência do espírito. O sentimento de adoração é o que liga a criatura ao Criador. Havendo entre a criatura e o Criador uma relação sublime. Eu me ligo ao Pai, ao nosso Criador, através deste sentimento de adoração. Vejamos, Deus é amor. Criou e mantém esse universo infinito
que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, no aspecto material e no aspecto espiritual. Nós estudamos já anteriormente que tudo aquilo que não é obra do homem foi criada por Deus. E nós somos as criaturas de Deus. E no Espírito se refletem todos os atributos de Deus. Lembrem-se da famosa frase que está lá no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança em espírito, não é imagem e semelhança em matéria. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, os atributos de Deus se refletem em nós. Deus é a perfeição. E nós, suas criaturas, somos perfectíveis. Um dia teremos uma perfeição relativa, quando nos tornarmos espíritos puros. Deus é amor. E nós temos a capacidade de desenvolver o amor. Nem todos nós ainda somos amor. Mas nós temos esta capacidade de desenvolver este amor. Veja que no aspecto material, os pais transmitem as características genéticas aos seus filhos. Altura, cor dos olhos, cor do cabelo. Portanto, Deus transmite naturalmente as suas características, a sua natureza, às suas criaturas. Deus é amor e sabedoria. O Espírito também é amor e sabedoria. Ah, Eduardo, mas nem todos são amor e sabedoria. Concordo. Ainda muitos de nós, e eu me coloco neste rol, somos imperfeitos. Mas um dia, quando nos transformarmos, quando evoluirmos e nos tornarmos espíritos puros, nós seremos, assim como Deus, amor e sabedoria. Deus sempre se manifesta ao homem através de suas leis. E nós conhecemos esta manifestação como a providência divina. Então, quantas vezes nós ouvimos falar na providência divina? E o que é a providência divina? É aquilo que nós sentimos existir na precisão e na provisão de todas as situações e necessidades de todos os seres. Deus provê a todos os seus seres, sejam racionais, sejam irracionais, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, tudo aquilo que eles necessitam para viver. Todos os seres da natureza têm as suas necessidades consideradas por Deus. Desde os mais simples, tem tudo o que é necessário para que possam viver e progredir. Esta é a providência divina. Em um determinado momento, pelo desenvolvimento moral que o espírito atinge, nós passamos a reconhecer a existência de um ser superior. Não importa o nome que
nós vamos dar a esse ser? Nós estamos habituados a chamá-lo de Deus. Mas em todas as classes da espécie humana, desde os tempos remotos, sempre o ser humano soube que havia um ser superior que cuidava dele, que era o seu criador. Embora, em muitos casos, ele não era chamado de Deus, né? Mas ele era reconhecido como um ser superior. Com o reconhecimento da existência desse ser e dos seus efeitos benéficos, os benefícios que a existência de Deus nos proporciona, começa a se desenvolver um sentimento saudável, que é o sentimento de adoração, o sentimento de religiosidade. Deus pensa e a providência divina se torna realidade. É sempre bom lembrarmos que o universo, em seu aspecto material e espiritual, é o resultado do pensamento divino. É o resultado do pensamento de Deus. Nós estudamos em domingos anteriores que Deus cria através do pensamento. E nós, suas criaturas, também criamos através do pensamento. Embora utilizamos as nossas mãos para realizar a nossa criação, primeiro nós criamos em pensamento. O homem sente Deus. E o seu pensamento, quando busca o Criador, é um indício de elevação. Então, nós começamos a nos elevar moralmente a partir do momento em que passamos a buscar o nosso Criador. Aos poucos, o pensamento vai se tornando mais preciso, conforme a criatura humana vai se desenvolvendo. À medida que o espírito se desenvolve mentalmente, até que nós tenhamos a precisão daquela definição de Jesus, que caracteriza a angelitude, que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E, infelizmente, as criancinhas da terra, quando ouviram essa frase de Jesus, entenderam a pé da letra. Jesus estava dizendo que era Deus. E muitas religiões consideram Jesus e Deus a mesma pessoa, a mesma entidade. E não é verdade. Deus é nosso Criador. Jesus é nosso irmão espiritual, nosso modelo e guia, um espírito muitíssimo elevado, mas assim como nós, um espírito. Então, quando Jesus quis dizer, eu e o Pai somos um, quando nós queremos dizer que a característica da angelitude é essa harmonização do espírito com Deus. O que é? É a harmonia de pensamento que se estabelece entre o espírito e Deus. A identificação da criatura com o Criador.
é quando o espírito passa a viver em pensamento as leis morais, não existindo em momento algum nenhum instante de divergência entre o pensamento do espírito e o pensamento de Deus. Então, quando eu compreendo todas as leis morais de Deus, quando eu me torno um pensamento, um espírito puro, e eu passo a ser uma unidade de pensamento junto a Deus, meus pensamentos não divergem mais. É isso que o Cristo quis nos ensinar com eu e o Pai somos um, e não que ele era Deus, como nós, ainda simples e ignorantes, entendemos errado. Então, o que é o sentimento de adoração? O que é adorar a Deus? Sentimento de adoração é o respeito, o amor, a reciprocidade da criatura, buscando, reconhecendo, amando o Criador, que constantemente o envolve, o busca e o reconhece como filho. Adorar a Deus não é ficar contemplando. Adorar a Deus é respeitá-lo, amá-lo, reconhecer que ele nos ama, que ele nos reconhece como filhos, que ele só quer o nosso bem. O sentimento de adoração se exterioriza e começa a se representar nos cultos religiosos. Então, através dos cultos religiosos de todos os tempos, nós passamos a adorar a Deus. Todos os povos primitivos tinham a crença, a sua crença, refletindo o seu coeficiente moral e se manifestando nas expressões exteriores. Desse modo, nós temos as cerimônias, os rituais, as fórmulas sacramentais, que fazem parte da maioria das tradições religiosas e que ainda persistem em algumas religiões na atualidade. O homem primitivo não tinha condições de compreender Deus como um ser espiritual, como hoje nós podemos compreender. Então, o homem primitivo acreditava que ele precisava impressionar Deus, ou ele precisava transmitir um código, alguma coisa para que Deus soubesse que ele queria entrar em contato com ele. Então, os homens foram criando paramentos, né? Paramentos são roupas, né? Fórmulas, rituais, que permitissem que Deus compreendesse que nós estávamos buscando a sua compreensão e o seu apoio. Dentro da nossa ignorância, dentro do nosso conhecimento primitivo. Era necessário chamar a atenção de Deus. Oi, Deus, eu estou aqui. Me ajuda, me apoia. E o homem primitivo tomava como resposta de Deus aos seus pedidos muitos dos efeitos da natureza. E isso nós já vimos muito na literatura, vimos muito em filmes
E ainda há pessoas que acreditam desta forma. Se os efeitos da natureza eram benéficos, é porque Deus estava satisfeito com o nosso comportamento. Mas se ocorriam flagelos ou fenômenos da natureza que prejudicavam o homem, Deus estava aborrecido e nos castigando. Então, se viesse uma seca, se a colheita não fosse boa, Deus estava aborrecido conosco e, como castigo, não mandou a chuva. Se a colheita fosse boa, se tudo desse certo, se a caça fosse boa, Deus estava feliz conosco e estava nos ajudando. Vale lembrar que essa ideia de Deus castigando ainda permanece na mentalidade de muitas pessoas. Isso está acontecendo comigo porque Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz. Deus não castiga ninguém. Tudo aquilo que nos acontece é consequência dos nossos atos. Eu agi para que aquilo acontecesse para mim. Deus não me fez nada. Deus não me manda nada de bom ou nada de ruim. Porque ele está feliz, ou porque ele está triste, porque ele está satisfeito, ou porque ele está insatisfeito comigo. Deus é amor. Deus é justiça. Se Deus fosse um Deus que castiga, ele não seria Deus. Seria qualquer coisa, mas não seria Deus. Deus nos educa não através da punição, mas através do ensinamento. Naquela época, nos tempos primitivos, para acalmar ou aplacar a ira de Deus, ou para receber privilégios de Deus, o homem passou a oferecer presentes a Deus, tentando negociar com Deus. Inicialmente ofereciam-se os frutos da terra mais bonitos da colheita, depois os animais mais perfeitos. Mais tarde chegou-se ao sacrifício humano, que inicialmente não representava crueldade. Sacrificar um ser humano a Deus não era crueldade, mas era uma maneira primitiva de se oferecer a Deus alguém a quem se julgasse superior, aquilo de mais caro que se tinha. Então, para agradar a Deus, para receber privilégios de Deus, as melhores frutas, os melhores animais eram oferecidos para Deus. O filho mais bonito, a pessoa mais bonita, mais perfeita da comunidade, era oferecida a Deus. Não como crueldade, mas como um presente, porque eu estava dando aquilo de mais importante que eu tinha. Lembrem-se do sacrifício de Adão, que se propôs, a pedido de Jeová, sacrificar seu próprio filho a Deus. E não titubeou em momento algum. Deus que não permitiu o sacrifício. E até hoje, muitas vezes, nós tentamos fazer essas barganhas com Deus. Muitos de nós ainda não mudamos o nosso jeito de agir. Ah, Senhor, eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante se o Senhor me der tal coisa. Olha eu querendo comprar Deus. Querendo receber privilégios de Deus.
Ah, Senhor, se o Senhor me arrumar um emprego melhor, eu paro de fumar. Não muito diferente dos nossos antepassados, do homem primitivo. É importante que entendamos que Deus nos compreende em qualquer situação, porque Ele é nosso Criador, porque Ele é nosso Pai. Independente daquilo que nós fizermos, Deus nos compreende. Deus compreenderá sempre a sua criatura, porque Ele é o Criador. E Ele enxerga no mal que nós fazemos apenas a ignorância do bem. Nós fazemos o mal porque nós não conhecemos o bem. Este é o pensamento de Deus. E os bons espíritos também trabalham desta maneira, procurando reforçar aquilo que nós temos de bom, para que aquilo que ainda não temos de bom comece a diminuir. Os bons espíritos nos incentivam a realizar todo o bem que nós já sabemos fazer, para que esse bem suplante o mal. E o mal que nós ainda realizamos, aos olhos de Deus, é ignorância. É desconhecimento. Lembremos da frase do Cristo no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais conhecimento da lei você tem, mais você se torna responsável pelos seus atos. Queridos irmãos, eu vou parar a apresentação por aqui. Na próxima semana, nós continuaremos a estudar a lei de adoração. E eu peço para aqueles que tenham dúvidas, que podem escrevê-las no chat, ou, se quiserem, tirar essas dúvidas pessoalmente após o término da apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje pelo nosso irmão Adriano. Muito obrigado a todos, e agora eu passo a palavra ao Adriano. Muito boa noite a todos. Com muita alegria que nós retornamos depois de umas férias de 15 dias, depois do Natal, depois do Ano Novo. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês novamente, para a gente continuar a estudar, para a gente continuar a aprender doutrina espírita esclarecedora, consoladora, que pode ajudar muito a gente nesse processo de aprendizado aqui no mundo material. Obrigado, Eduardo. Continuando o nosso estudo sobre o Evangelho, curso básico de Espiritismo, hoje nós vamos fazer o módulo, ou melhor, o tema, Não Separeis o que Deus Juntou, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um tema que, embora pareça fácil, ele é muito difícil, principalmente na prática, porque ele trata das leis gerais dos relacionamentos, das uniões, né, do casamento entre os seres, as criaturas de Deus e, possivelmente, das separações, né, do divórcio. Eu queria começar a fazer o estudo com uma frase que nós temos nesse capítulo, que eu acho uma frase que resume o objetivo das uniões
no universo. Kardec diz assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Essa frase eu tenho ela marcada na minha memória há muito tempo, e ela resume o objetivo das uniões, né, dos relacionamentos e do capítulo que a gente está tratando hoje, né, da união dos seres, do casamento. Nós já percebemos, através dos registros da história da humanidade, que desde a época em que vivíamos nas cavernas, forças nos impelem a buscar a companhia de outros seres humanos, a não vivermos sozinhos. Nesta época, da época das cavernas, uma força oculta e involuntária, e que hoje a gente conhece como o instinto sexual, nos aproxima reciprocamente, machos e fêmeas, da mesma forma como acontece com os animais, sob a atuação de uma grande lei que a gente conhece graças ao Espiritismo, que é a lei de reprodução. Então, sem a ação dessa lei, a vida material em nosso planeta Terra se extinguiria, eliminando assim, então, todas as oportunidades de aprendizado e progresso do espírito imortal aqui no mundo material. Então, o instinto sexual atuando nas criaturas, através da ação da grande lei, que é a lei de reprodução, possibilitando oportunidades de vivências materiais infinitas, ao lado de outros seres, com consequentes experiências, fazendo a gente desenvolver todos os nossos potenciais internos. A inteligência, que é esse primeiro potencial, e as virtudes. Conscientes ou não desse mecanismo, estas forças vão atuar em nós sempre para que o progresso se realize. Então a gente percebe aí forças criadas por Deus que facultam a união dos seres, né, que é o capítulo que a gente está tratando hoje. Com a colaboração dessas forças, a aproximação, então, e a união entre dois seres se processa normalmente hoje com as seguintes fases que a gente já conhece muito bem. Começando com uma paquera, depois passa pelo namoro, avança para o noivado, e fases essas importantes e úteis para que os seres se conheçam melhor, para depois, enfim, poderem decidir se vão passar para a fase final, essa fase importante na união dos seres, que a gente chama de casamento. E todas essas fases que antecedem o casamento, importantes, elas são, em cada povo, né, norteadas pela moral, né, pela cultura, pelos costumes, pelos hábitos, né, desse povo. E o casamento, que não é diferente, além dessa cultura que trazemos, são regidos pelas leis civis de cada povo. Então, nós temos aí grandes forças atuando em nós, externas ou não, fazendo que os seres se unam. E aí, chegando no casamento, né, que é essa união, entre aspas,
permanente, né, entre os seres, fazendo com que duas pessoas se unam de modo voluntário, dando origem a uma célula básica que a gente chama de família. E aí a gente vê uma outra força, uma outra lei divina, que daqui a pouco, né, o Eduardo e o Alan vão estudar aí no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Então a gente percebe várias leis, eu já falei aqui do instinto sexual, da lei de reprodução, agora a lei de sociedade, a lei que cria a necessidade da convivência entre os seres para que cada um ajude o outro na medida do possível e o outro consiga aprender, desenvolvendo em nós esse sentimento de vida social, né? Então a lei de sociedade, como as outras leis, agindo em nós, fazendo com que a gente se procure, porque é assim que a gente consegue crescer. Então, essa união que a gente chama de casamento, regida pela lei humana, no caso aqui a gente está falando da lei humana especificamente, ela estabelece aos membros das famílias direitos e deveres recíprocos, inclusive do casal perante os filhos e também perante a sociedade. E, com base na lei divina, nós temos uma colaboração extremamente importante, que é a doutrina espírita, que ela chegou para desatar os nós, para iluminar o que estava oculto. Então a gente já consegue entender um pouco melhor, analisar todo esse processo, né, que faz parte da evolução humana, submetidos nós a essas forças que nos fazem conviver de uma maneira mais ampla, mais clara e mais importante, né, diante de tanto sofrimento que a gente tem no planeta, mais consoladora, porque você entender o mecanismo, entender as possíveis causas, isso traz uma certa tranquilidade na alma e nos coloca a capacidade de poder mudar aquilo que esteja causando sofrimento para nós mesmos, essa responsabilidade. Então o Espiritismo nos traz, como o Eduardo acabou de colocar para a gente, a existência de Deus, né, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criou e controla tudo que existe, né, inclusive esse mecanismo sobre a imortalidade e pré-existência da alma, e a gente então traz aqueles progressos adquiridos e de forma cumulativa a gente vai somando e levando e utilizando o que é bom nessa vida, proporcionando exatamente a evolução contínua que vai nos levar a ver a paz e a felicidade verdadeiras, utilizando um mecanismo que é uma outra lei, que é a lei de reencarnação, né, as várias existências no corpo, através da lei de reprodução que a gente acabou de ver, com vistas a essa evolução, né, proporcionando infinitas oportunidades de evolução, trazendo a lei de causa e efeito, né, que explica que demos causas às coisas que podemos estar vivendo hoje, embora não saibamos os motivos, mas sabemos que elas existem e são justas. E também uma informação importante é que o espírito não tem sexo, né, e não se reproduz no mundo espiritual. Olha que interessante. A gente começa a ter uma série de informações que nos ajudam a entender um pouco mais, melhor e mais claramente a união dos seres. E essa união, como nós entendemos aqui hoje, está um pouquinho distorcida da união que Deus espera de nós. Então, o Espiritismo veio nos trazer essa luz a iluminar todo esse caminho. E a gente conhece e sabe que, embora as religiões trabalhem a questão das uniões, também no aspecto religioso,
sua maioria, sempre proibiram as separações, sejam elas por quaisquer motivos, né? E a gente vê hoje muitos casamentos, sim, com certeza, mas também muitas separações, muitos divórcios, né, independentemente das causas. Segundo pesquisas do IBGE, no Brasil, no ano de 2019, nós tivemos 1.024.000 casamentos, né, quase 1.025.000. Sabe quantos divórcios nós tivemos? Quantas separações? 383.000 divórcios. Então, a pesquisa mostra que no Brasil, para cada 3 casamentos, um termina em divórcio, pouco mais de 37%. Nós não estamos aqui analisando se está certo ou não está errado essa questão individual específica dos divórcios, né? Estamos analisando a questão mais ampla sobre o aspecto da lei humana e da lei divina. Então, perante a lei humana, a gente sabe, como existem os divórcios, que a separação é permitida. Mas e para a lei divina? É proibido separar? Então, é isso que nós temos no capítulo 22, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9, onde ele relata uma passagem do Cristo, onde alguns fariseus, como de costume na época, tentavam colocar Jesus numa situação difícil para desmoralizá-lo e tentando também colher informações para saber se ele tinha condição, se ele era o Messias, né? Então a pergunta: será permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Olha que interessante, né? Quando ele fala é permitido despedir sua mulher, perguntando para Jesus por qualquer motivo aqui já dá um direcionamento para a gente. Mas aí Jesus responde, né? Não antes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Então assim, já não serão duas, mas uma só carne. E aí ele arremata, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas aí eles acrescentam, né, os fariseus, mas por que então Moisés permitiu que o marido desse à sua mulher um escrito de separação? Isso na época de Moisés, hein? E a despedisse. Então Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres. Olha que interessante. Então aqui ele coloca, por causa da dureza do vosso coração. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, olha só o detalhe da colocação de Jesus, aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Então, para a gente poder estudar, refletir sobre isso, a gente poderia perguntar ou fazer a pergunta diferente, né? Porque ele perguntou assim, é permitido a um homem despedir sua mulher? A gente poderia fazer o inverso. Poderia a mulher despedir o seu marido? Não importa, né? Aqui está uma questão de cultura, né? De domínio do sexo masculino ao sexo feminino, que a doutrina espírita nos mostra que espiritualmente não temos sexo. Então, ora estamos no corpo masculino, ora estamos no corpo feminino. Se existe a discriminação no mundo material, é porque ainda contribuímos com das duas formas em que às vezes reencarnamos no plano material. Quando reencarno como homem, às vezes continuo mantendo essa discriminação. E também como mulher. Então eu, como um espírito, acabo contribuindo para isso no plano material, mas no plano espiritual não temos sexo, né? Então,
Jesus responde não diretamente essa pergunta. Ele não diz nem sim nem não. É permitido desposar ou despedir a mulher ou o marido, né? Vamos trazer para esse sentido mais amplo. Ele responde assim: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Ele traz aquele trecho lá, né, do Antigo Testamento falando que ele se despede, né, da família, dos pais e vai morar com a mulher, então passam a ser uma só carne. Então não separe os homens o que Deus juntou. Então ele deixa aqui já uma direção para a gente. Tudo aquilo que for juntado por Deus, unido por Deus, o homem não deve separar. Então a pergunta fica: quando é que dois seres são unidos por Deus? Quando é? Se a gente lembrar, né, que as cerimônias religiosas aqui no plano material, a gente tem o padre dando a bênção, o pastor, enfim, todas as religiões têm pessoas autorizadas, entre aspas, por Deus a dar a bênção. E aí nós temos uma união, entre aspas, abençoada por Deus. Então, isso garante essa união com a bênção realmente de Deus? A gente vem aprendendo que não, né? Então, ele deixa bem claro que as uniões que foram estabelecidas com base em sentimentos harmônicos com as leis divinas. Olha só que interessante. Uniões que foram estabelecidas tendo como base os sentimentos harmônicos com as leis divinas. Respeitados aqui, lógico, o nosso grau evolutivo. Essas uniões, elas então não seriam passíveis de separação, porque têm como base sentimentos harmônicos com as leis divinas. Ou seja, esses espíritos, esses seres estão ligados espiritualmente, né? Tem uma conexão muito forte nesse aspecto. Mas, caso não haja essa ligação espiritual, então, esses sentimentos harmônicos com as leis divinas que a gente vai ver daqui a pouco, a separação se torna possível? A gente vai perceber que sim. Em muitos casos é necessário, é saudável, porque se tornam uniões e que mantêm presos duas pessoas que juntas vão se fazer muito mais mal do que bem. Então, o divórcio, uma lei humana, ela vem exatamente instituir ou admitir uma separação que já existia de fato. Porque a gente vai percebendo com a doutrina espírita que esses sentimentos harmônicos com as leis divinas se resumem numa só lei, que é a lei de amor. Quando a gente analisa a união entre duas pessoas, a gente poderia fazer um estudo e desenvolver esse estudo a vida toda, porque aí nós vamos perceber que existe no início, além da lei de instinto sexual, daquilo tudo que nós analisamos rapidamente, muito superficialmente aqui no começo do estudo, duas pessoas, quando se olham, existem a atração física, primeiramente. Essa atração física pode ter não só o gosto, né, fisicamente daquilo que você está olhando, mas também podem ter ligações magnéticas favorecidas por necessidades do passado, né, de seres que precisam se reencontrar. Podem ter também uma afinidade, que já é uma outra situação, que são espíritos que estão mais ou menos no mesmo grau evolutivo, que pensam da mesma forma, que gostam de fazer a mesma coisa e também às vezes planejaram ver junto. Depois no final a gente vai tentar dar uma pincelada desses tipos de casamento. Junto disso nós temos uma admiração que você tem pela pessoa,
aliando a tudo isso, nós temos uma outra força que nós conhecemos com a doutrina espírita, que é a paixão, que é uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, e que essa paixão ela é temporária, e que se nós não a dominarmos, ela nos domina e poderemos ter efeitos negativos. Então, são situações que vão influenciar aí na união dos seres, fazendo com que os unam, e aí com o tempo vão criando vínculos afetivos com essa união, e aí nós temos então depois, no fechamento de tudo isso, nós temos a lei de amor, que a gente confunde hoje no planeta Terra, com tudo isso que nós descrevemos antes da lei do amor. Porque se a gente for fazer um raciocínio inverso, um pensamento inverso, se a gente pegar na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo entendia Jesus, aí os espíritos respondem assim: benevolência para com todos, fazer o bem para todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Tolerar, aceitar as imperfeições dos outros, porque eu também preciso das minhas, e perdão das ofensas. Então ele falava assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E o que é caridade? A gente sabe que caridade é amor em ação. Então quando a gente fala de amor em doutrina espírita, a gente fala de um sentimento muito maior, que está acima de atração física, de atração magnética, de admiração, paixão, de vínculos afetivos, e vai além de tudo isso. O amor que rege realmente as uniões, como diz Kardec no complemento dessa pergunta, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, amar é isso. Então, tal o sentido das palavras de Jesus quando ele dizia: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade segundo Jesus não se restringia apenas à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, se a gente trazer isso para a pessoa que a gente, então, escolhe para viver a vida ao lado juntos, como companheiros, como porto seguro, se nós temos afinidade, admiração, paixão, vínculo afetivo, para essas pessoas, o amor que a gente deve nutrir, como ensina Jesus, deve ser muito maior ainda do que os semelhantes que não são tão próximos com a gente. Então, por isso que, na sequência desse estudo, ordenou Moisés que o marido, né, desse à mulher um escrito de separação e a despedisse, porque naquela época, imaginemos a visão que tínhamos ainda desse sentimento de amor que ensinava Jesus. Por isso que ele respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações. E naquela época Moisés já sabia que se mantivesse as pessoas unidas de maneira forçada, poderia ter muito mais mal do que bem. E tinha ainda um aspecto pedagógico, que se você pudesse simplesmente separar livremente naquela época, poderia ter um efeito contrário. Então, trabalhar contra o casamento. Então, ele criou uma situação, um motivo justo para que houvesse a separação, que é o motivo do divórcio. Então, quando existe um motivo útil e necessário, o divórcio ele é também necessário e útil, mais útil para a evolução das criaturas. Então, as leis são transitórias. Por quê? Porque nós somos seres humanos ainda também em evolução no planeta Terra. Então, as leis, assim como os nossos atos, eles vão se modificando e melhorando à medida que a gente se depura, né?
Então, uma lei imperfeita e rígida, se fosse manter o divórcio, na atual situação que nós vivemos, seria, então, não traria bons frutos. Então, a pergunta que a gente faria, nas uniões são sempre levadas em conta a lei de amor? Então, todo esse entendimento que nós fizemos aqui de amor, né, de sentimentos, de forças que fazem as pessoas se unirem, nós somos ainda seres imperfeitos. Então, em cada momento, às vezes a gente pode estar equivocado achando que ama e às vezes não ama, ou então, e ao mesmo tempo, a gente acha, ou a gente não se esforçou o suficiente para manter aquilo que era necessário. Se a gente fez isso ou não, de acordo com a lei de amor, como a gente está estudando agora. Não importa aquilo que já fizemos, o que importa é o que vamos fazer hoje, acima da matéria, e nos mantém presos ao nosso personalismo, ao invés da gente se aproximar de Deus, desenvolvendo as nossas virtudes que aí dissolveriam esse personalismo nosso em prol da fraternidade. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos seres, que a gente viu que é a união material, que é propícia à reprodução. Isso está baseado numa lei material e que mantém a substituição dos seres aqui. E junto com essa lei material, então, nós temos essa outra lei divina, que é também imutável, mas ela é espiritual, que é a lei de amor, que ela vai sendo uma consequência disso que a gente falou, né? Desde a ação física, desde a admiração, da afinidade, da simpatia, da paixão, da criação de vínculos afetivos, e no final deságua nessa lei que nos faz entendermos cada um como somos, e então renunciarmos um pouco cada um de nós em prol do crescimento, do aprendizado do outro, mas também fazendo jus a esse sentimento recíproco do outro, essa união. Então, só para a gente finalizar, que o nosso tempo está estourado, no livro de Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele divide rapidamente os tipos de casamento que existem aqui no planeta Terra. Ele divide 1, 2, 3, 4, 5 situações. Nós temos aquele casamento por afinidade, são uniões decorrentes da lei de afinidade, quando espíritos que pensam e sentem da mesma forma se reencontram, planejam se reencontrar aqui na Terra para a consolidação desses afetos e para, às vezes, a realização de projetos para auxílio da humanidade. Nós temos o provacional, esse provacional é o que mais existe no planeta, é o reencontro de espíritos para reajustamento de equívocos do passado, que é uma condição indispensável à evolução de ambos. Então esse casamento não é tão tranquilo, ele é mais movimentado, porque são espíritos que não são naturalmente necessariamente afins. Temos o acidental. Bom, acidental é aquele que a gente então não programa, não planeja e vem para cá e de repente assume compromissos com outros espíritos que não estávamos programados. Então, um casamento acidental. Pode dar certo? Depende da atuação de cada um. O sacrificial, que é o reencontro mais evoluído, né, através do sacrifício, através... Só finalizando, então, eu estava falando do casamento sacrificial, e ele fala ainda de uma última situação de casamento, que são os transcendentes, né, que são almas engrandecidas no bem, e que se buscam para a realização imortais aqui no planeta Terra. Isso é uma situação muito mais rara. Então eu agradeço a todos e me desculpe o extrapolar do tempo, e fico aí à disposição depois para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema. Muito obrigado.